Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, dia 10 de março, dando sequência na nossa semana comemorativa, Semana das Mulheres. E falando em mulheres, nós vamos trazer aqui hoje para a nossa live, onde nós vamos falar da importância de fazer o controle das plantas daninhas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma jovem, uma empreendedora, uma educadora, a Isa Marcela Braga, que é especialista nesse assunto, vai passar para a gente várias dicas de como fazer esse controle, os melhores métodos, os prejuízos que essas plantas daninhas tanto traz, não só para a produção do milho, mas para qualquer tipo de cultura, para as pastagens. Enfim, a Isa vai vir, vai participar com a gente, vai trazer informações muito interessantes mesmo. E por que nós estamos trazendo esse assunto agora? Falando das plantas daninhas, falando tanto do milho, é porque nós estamos nessa janela, né? Nessa janela de plantio da segunda safra, da safrinha do milho, e nós sabemos que os produtores têm imensos desafios a serem superados para fazer uma safrinha realmente rentável, uma safrinha lucrativa, uma safrinha realmente com qualidade. E para que isso aconteça, os desafios são imensos que o produtor tem de passar, desde que superar a dificuldade do déficit hídrico, certo? Essa dificuldade de água que vem trazendo aí uma dor de cabeça a muitos agricultores, que já está atrasando o plantio da soja. E com isso vai atrasar a semeadura. Então, além da questão do déficit hídrico, nós temos também a questão de algumas geadas que pode ocorrer em algumas regiões no final da safra. Nós também vamos ter a questão da importância da fertilidade do solo. Então, enfim, agora é a hora mesmo da gente se preparar, porque dá sim para superar esses desafios, é completamente possível. E o controle dessas plantas daninhas faz parte desse manejo para que a gente tenha uma alta rentabilidade, para que a gente tenha uma boa produtividade. Então você, produtor, você que vai plantar, você que vai fazer o milho safrinha, você que pretende fazer silagem aí na sua propriedade, está plantando o milho safrinha, vem com a gente, vem participar dessa live, que hoje a gente vai trazer muitas informações realmente bastante interessantes. Peço para vocês que compartilhem esse link, que chame seus amigos, vamos trazer bastante pessoas para que a gente possa aí levar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. Vamos realmente compartilhar o conhecimento, que isso realmente traz o crescimento, o desenvolvimento de uma nação. Nós falamos das dificuldades que o produtor enfrenta para fazer essa safrinha, nós falamos da dificuldade do déficit hídrico, nós falamos da dificuldade, certo, que o produtor tem em superar esses desafios, mas nós não podemos também deixar de falar da importância do produtor fazer o passo a passo corretamente. O sucesso da safrinha, o sucesso de uma silagem de qualidade, não é simplesmente fazer um ou dois passos, não. A gente precisa fazer todos os passos bem feitos. Então, a escolha da área correta, fazer a adubação no momento do plantio é muito importante. Então, preparar esse solo para receber essa semeadura, a adubação de manutenção, essa adubação na fase de cobertura, na fase V3, V4, é muito importante. Nesse momento, a planta de milho ela está pedindo nutrientes e é decisivo esse momento para que a gente possa determinar a quantidade, a qualidade dessa safra. Então, fazer essa adubação na fase B3, V4 é muito importante, que aqui a gente decide qual que vai ser a quantidade, a capacidade produtiva. A gente vai dar condições para que essa safra, para que essa semente possa expressar todo o seu potencial de produção. Então é necessário a adubação do solo, é necessário fazer a correção do solo. Muitos produtores questionam a gente, mas Valéria, eu já fiz a adubação, já fiz a análise de solo durante a primeira safra, preciso repetir tudo isso na segunda safra? Sim, precisa, é muito importante, porque é através da análise de solo que a gente consegue realmente mensurar o que nós precisamos entregar, o que nós precisamos corrigir em termos de adubação.
E quando a gente fala numa safra mais curta, como a safra do milho, agora a segunda safra, que nós temos um período mais curto, nós precisamos desenvolver isso mais rapidamente, os fertilizantes foliares, eles vêm como um aliado muito grande ao produtor. Porque os fertilizantes foliares, eles estão com os nutrientes, fertilizantes aqui da Brasil Rural, a gente pode falar pelos fertilizantes que a gente tem aqui dentro de casa, são fertilizantes que os nutrientes estão prontamente disponíveis para que essa planta possa absorver. Então, com isso, nós vamos garantir plantas mais resistentes, plantas que vão ter capacidade de desenvolvimento maior de raiz, certo? Plantas que vão conseguir realmente expressar todo o seu potencial produtivo. E não é só na fase de adubação que a gente, não é só adubação, não é só plantio que nós precisamos nos preocupar, não. Nós falamos também na última live nossa, onde nós tivemos a participação da Ranaí Doreto, que é nossa zootecnista, nossa colaboradora aqui dentro da empresa, da importância da parte operacional. Então, cuidado com o maquinário, a importância da gente fazer os ajustes corretos para plantio, para o corte, para quem vai fazer a silagem, do corte da ensiladeira, enfim, todo esse aparato é que vai garantir que a gente realmente consiga ter resultado. Então a gente vai chamar, a Isa já chegou, vocês que estão acompanhando, já está aí com a gente? Deixa eu pôr meu óculos aqui para a gente ver. A Isa, vamos chamar a Isa para que ela possa vir fazer parte. Se ela estiver nos acompanhando, a gente... Espera aí, eu estou pedindo ajuda aqui para os universitários. Sempre entende mais rápido com a gente. Chamei a Isa aqui para vir participar. A Isa, ela tem uma história muito interessante. Olá, Isa, tudo bom? Olá! Oi, tudo bem? Como vai? Tudo bem, um prazer ter você aqui com a gente. A gente fica realmente muito feliz de poder contar com uma jovem realmente empreendedora, educadora, certo? E que compartilha do seu conhecimento. Muito obrigada pelo seu tempo estar aqui conosco. A Ranaí estava falando aqui pra gente um pouquinho antes da live, a maneira como vocês se conheceram. Eu achei assim muito interessante que vocês foram fazer a matéria de paisagismo juntas, né? E o que você foi lá entender por que as pessoas investem, gastam tanto dinheiro para comprar planta daninha, é isso mesmo? Na verdade, a gente se conheceu nessa disciplina, já estudar. Bom, primeiro, desculpa, boa noite, obrigada pelo convite, pela participação aqui, é um prazer estar com vocês. Nós nos conhecemos, sim, na disciplina ali, nessa de paisagismo. Eu já trabalhava, já estava estudando com plantas daninhas. E o interesse, assim, em plantas daninhas veio de conhecer um pouco a realidade do produtor aqui no meio rural, na região de Chapadão do Sul, e ver essa preocupação deles com o manejo, com o controle de plantas daninhas, em relação aos danos que ela pode causar na produtividade. Então, foi daí que veio esse interesse e despertou em mim a curiosidade de estar conhecendo um pouco mais sobre plantas daninhas. Uhum. Bem, você é pesquisadora, consultora, docente, fez um doutorado no Paraguai, né? No Uruguai. Uruguai. Também Uruguai. Estudou também entomologia, também insetos, né? E ainda doutora em produção vegetal. O que você viu com todo esse estudo, todo esse conhecimento? Você está em Chapadão do Sul agora, né? Isso, você também, a sua família, você sempre esteve presente no campo. O que você viu nesse tempo todo, assim, o que o produtor realmente sente de dificuldade na hora de fazer o controle das plantas? O que você conseguiu traz assim para a gente nesse momento, Isa? Hoje, sim, o produtor já é mais tecnificado, já tem a informação, tem mais acesso, a gente já sabe melhor as dificuldades. Mas ainda, em termos de manejo, de controle assim, de plantas daninhas, a gente tem um pouco de dificuldade, até por conta da característica da planta daninha, que produz muita semente, tem essa agressividade, essa rusticidade. Então, ela consegue se multiplicar rápido, está dispersando a sua semente, deixando ali no banco de solo de
de forma que mesmo que ele controle esse ano, dependendo do manejo, pode ser que no ano que vem ele tenha de novo a presença da planta daninha, ela esteja ali mais uma vez para que ele tenha que se preocupar e fazer esse controle. Então, existem formas de controle, existem métodos eficientes, existem, mas a gente ainda está tendo a presença e tendo que contornar a situação dela no. O grande desafio é justamente esse, essa capacidade produtiva que ela tem, ela deixa herdeiros mesmo. Então, a gente fazer... A planta daninha tem uma característica muito grande de multiplicação, né? A perpetuação da espécie é meio que o que ela almeja. Então, mesmo numa dificuldade de estresse, uma condição assim meio adversa, ela até antecipa o ciclo, produz mais rápido sementes, entra na fase de floração, para ter essa característica de perpetuar, de deixar descendentes na área. E aí vem a nossa dificuldade, às vezes, no controle, no manejo ali, porque ela está sempre presente. E, assim, dentre as, lógico, a gente tem o uso de herbicidas, o arranque, mas, assim, como a gente consegue ser mais eficiente nesse controle? A gente sempre fala aqui para os nossos clientes, estar muito próximo, a observação, não deixar o negócio para amanhã, né? Isso é uma indicação que a gente fala sempre aqui. O levantamento, o monitoramento é essencial. Você conhecer quais são as plantas daninhas que você tem na área, o histórico da sua área, da sua região, já é, assim, uma coisa que te coloca mais à frente, porque você já sabe o que pode acontecer, o que pode surgir, pensar em estratégias de manejo, de controle. Mas, assim, hoje a gente tem aí muito dos mecanismos de ação, os herbicidas, né? Então, a gente tem herbicidas eficientes no controle de plantas daninhas. Temos plantas daninhas resistentes a alguns mecanismos de ação, sim. Mas uma das estratégias também que a gente pode estar lançando mão é, por exemplo, controlar em beira de rodovia. Muitas vezes o produtor controla dentro da área, dentro do talhão, dos seus talhões, e faz um controle eficiente, um bom controle, um bom manejo. Mas aí, na beira da rodovia, ou entre um talhão e outro, uma beira de mata que tem aí dentro, aí não tem tanto esse controle. E essas plantas ali, elas vão também produzir sementes. E uma das características da planta daninha é a facilidade de dispersão dessas sementes, quando elas são carreadas. Então, um animal, o vento, o próprio implemento agrícola, quando você não faz um manejo, um controle para esses locais, facilmente elas são também carreadas de volta para esses talhões onde já foram feitos controles. Então, interessante seria também a gente estar, às vezes, roçando essas áreas antes da produção de sementes, antes que a planta daninha produza semente. E se você puder também fazer aplicação com algum herbicida, ótimo, é uma boa estratégia. E aí a gente pode trabalhar também com culturas de cobertura. Uma boa palhada. Aí eu vejo aqui muito na nossa região, na parte de integração lavoura-pecuária, que a pastagem, a hora que ela vem para a cobertura do solo, ela faz uma camada boa, assim, que impede a entrada de luz, que quebra a dormência dessas sementes que estão ali no solo, nesse banco de semente, e já é uma barreira, uma forma de estar de controlando o nível de plantas daninhas que vem na área. Então, essas podem ser, assim, algumas estratégias, algum manejo que o produtor pode estar lançando para estar controlando, reduzindo a população dele dentro da sua propriedade. Esse foi um tema que nós levantamos até aqui em uma das nossas lives da semana passada, que foi justamente a integração com essas capineiras, que aí também o produtor ele pode até estar produzindo um volumoso, além de ele estar combatendo a planta daninha, ele está produzindo um volumoso para a época da seca. Então, é uma estratégia duplamente eficiente, né? Realmente. Exato. E o milho, alguns produtores comentam com a gente, produtores às vezes que não têm, assim, que estão iniciando, que nós temos também, assim, um grupo, o que a gente percebe aqui na Brasil Rural é que tem muita gente iniciando no meio rural, vai começar, se aposentou, então recebeu um dinheiro, assim, aquelas economias da vida toda. E uma pergunta que sempre vem é assim, mas o milho não é mais resistente que a planta daninha? Porque afinal o milho chega uma altura maior, é uma planta mais robusta, não dá para conviver junto essas duas espécies? Aí a gente tem que pensar o seguinte, as plantas daninhas, de modo geral, de conhecimento, a gente sabe que elas vão competir sempre por água, luz e nutriente aí com a nossa cultura, com a principal cultura.
e que existe dentro do meio científico, assim, dos estudos de plantas daninhas, um período em que elas podem até conviver com a cultura. Mas esse período é um período muito curto, é ali mais ou menos no intervalo de 15 dias após a emergência. Depois disso, elas vão começar a competir e serem agressivas. Então, se a gente não tomar nesse intervalo, após esse período, medidas de controle, mesmo uma planta como o milho, que é uma porte mais ereto, tal, que vai a partes mais altas buscar luz para fotossintetizar, algumas espécies, por exemplo, elas conseguem se aproveitar dessa situação para também buscar luz e competir com ele, causando danos tanto direto como indireto para a cultura. Então, assim, não pode dizer que ele é mais resistente, né? O que vai, eu acredito que vai contribuir é o real manejo, porque ela vai conseguir buscar ali também pelos mesmos nutrientes que você está fornecendo, por toda a parte nutricional que você colocou no solo, ou mesmo via foliar, ela vai também se aproveitar dessa situação. E muitas vezes ela consegue fotossintetizar isso mais rápido e aproveitar antes da planta em si, que é a nossa cultura principal, né? Ah, elas são mais, a gente fala, são mais ardilosas, né? Elas têm uma capacidade diferente, então elas aproveitam melhor do que a gente está disponibilizando. E isso do futuro compromete. Vocês chegaram assim num. Existe assim algum estudo que mostra o quanto de prejuízo financeiro traz para uma lavoura de milho a presença dessas plantas? Pode chegar na ordem de mais de 60%, sim, de redução de produção. 60% na redução da produção, se não fizer um controle eficiente. Sim, pode reduzir drasticamente. Porque o que acontece é que, por exemplo, esse estudo que nós fizemos, né? Era com uma trepadeira, corda de viola, e pomoedeirifolia, e ela causa danos não só na produtividade em si, para espiga, para redução de tamanho de espiga, de qualidade de grão, de número de nutrientes, mas a massa aérea que ela forma em cima cria um peso que a planta chega a quebrar. Então, ela dobra. Isso também depois para a colheita, aquelas que não forem atacadas, não tiverem o dano, ocorre um embuchamento. Então, aí a gente tem aquele dano que a gente vai chamar de dano direto e o dano indireto para a cultura, para a produtividade. Então, chega a reduzir bem assim, a produção. A gente tem aí uma... E também tem... significativa. Cortou, eu não consegui entender. Eu só concluí que é bem significativo assim, a redução em termos de produtividade, de danos que são causados. E depois também, diante disso, também vai ter aumento, custo maior de colheita, risco também para quem está colhendo, porque isso daí vai bananar tudo lá na... Se você tem, por exemplo, um momento que embucha uma colhedora, você está lá colhendo, você já tem que parar, então você já perde um tempo para ir lá fazer uma limpeza, voltar a colher, aí já tem uma depreciação do seu grão, do produto em si. Então, de uma forma geral, é essencial que a gente faça esse controle, tenha essa atenção para as plantas daninhas, porque elas causam, sim, redução na nossa produtividade, danos realmente significativos depois em lucro, né, para o nosso produtor. Então, E nesse estudo que vocês fizeram, o que vocês viram de mais eficiente no controle? Então, nós vimos aí que o monitoramento é interessante e o controle mesmo, qual que é a maneira, o que vocês encontraram de mais eficiente para fazer esse controle? O que a gente tem hoje no mercado, que é bem utilizado, muito empregado pelos produtores, acaba sendo hoje o controle químico, né? O que os produtores mais lançam mão, que o manejo talvez mais rápido, mais acessível, seria hoje o controle químico mesmo para o produtor. Tanto em pré como em pós-emergente, né? Tá utilizando herbicidas antes ali, um pouco agora no início da germinação e pós-emergência dessas plantas daninhas que estão na área. Aqui, quando os produtores buscam essa informação com a gente recomenda até fazer o uso dos herbicidas junto com a fertilização foliar, que a fertilização foliar contribui para a absorção mais rápida desse herbicida, né? Que a planta daninha, de alguma forma, vai querer se defender disso. E o fertilizante
ele vem na contramão, né? Para ter essa absorção mais rápida. É, ao mesmo tempo que você está aplicando o fertilizante para sua foco para a sua cultura, né? Você já está pondo um herbicida para reduzir a planta daninha. Então a sua cultura tem esse arranque, essa possibilidade de ter essa força pelo fertilizante que você está posicionando para ela e reduzindo ali a planta daninha, agredindo ela um pouco, causando um estresse por conta do herbicida que você está aplicando. Então é meio que um arranque quando você coloca junto a aplicação de um fertilizante. Dá para ela, olha, eu vou te dar um nutriente, que é algo que te supra para que você cresça, né, se desenvolva, enquanto você está controlando a planta daninha, minimizando ela na área. E, bem, eu acho que nós já falamos isso, elas são prejudicial, vai comprometer o desempenho da lavoura, da safra. E a qualidade desse milho é comprometido? Sim, é comprometido porque acaba tendo essa maior absorção de nutrientes que a planta daninha retira do meio, né? Então, se você deixa ela lá, se você não faz esse controle dentro da janela ideal de controle de manejo, então ela acaba tendo ela acaba retirando daquele ambiente, daquele solo, os nutrientes que estão ali, mais do que às vezes a própria cultura, né? Então, nessa competição, ela acaba afetando a qualidade da produtividade do grão em si, do milho. E a consequência disso, imagina, um produtor que vai fazer silagem, por exemplo, está plantando para produzir silagem, compromete o milho, compromete a qualidade dessa silagem, reduz a produção, produz menos, vai produzir menos silagem também. Sim, provavelmente a quantidade de nutrientes dentro do grão, assim, acaba por afetar a silagem. Então, eu vejo que quando você vai falar em produtividade para silagem, grãos, enfim, você tem que estar tendo essa preocupação, esses olhos voltados para a planta daninha, se você tem esse problema na área, se elas existem ali, porque elas vão competir. Por tudo que você colocar e estiver disponibilizando para a sua cultura, ela vai estar ali também retirando e sendo oportunista daquela situação, né? A gente tem aqui na nossa empresa assim, um número muito grande de parceiros nossos, de clientes que acompanham a gente também nas nossas lives, que são pecuaristas. E pecuarista, ele adora falar assim, eu escuto isso muito. Ah, Valéria, uma plantinha naninha ali no meio do pasto não faz mal, né? Até bom, porque quando seca tudo, o gado vai lá e come. Não sei se você foge um pouco, talvez, do que você estudou, mas o que você pensa sobre isso? Uma coisa que eu já ouvi muito assim, você às vezes olha num pasto e vê uma planta daninha aqui, uma planta daninha ali, outra aqui, mas imagina se você retira todas e coloca num canto e aí você vê o tamanho da área. Porque isolado, às vezes não parece muito, mas quando você junta isso, aí você vê a área que você está perdendo. O quanto você está perdendo ali em produtividade, os locais que elas estão absorvendo e retirando esse nutriente, entende? Então, na verdade, às vezes a gente pensa que é só uma plantinha, mas não é só uma plantinha, é mais uma plantinha. E isso você tem que pensar na área que ela está ocupando ali, em que ela está conseguindo absorver e retirar nutriente daquele meio. Porque é isso que ela está fazendo. Assim como a gente está fazendo para a cultura, ela está ali também retirando. Então, acaba por ser um problema também, no meu modo de ver, né? Realmente, quando a gente olha o problema, a gente tem muito falado nossos produtos clientes, a importância da visão 360 graus, você olhar como um todo. Você olha uma planta daninha, ela realmente é só uma plantinha. Se a gente puder juntar... Aí você olha assim para o seu pasto todo, tá? Quanto eu tenho de planta daninha em todo o meu pasto? Imagina você arrancar todas e colocar em um canto. Você vai ver a área total que, na verdade, você tem de planta daninha. E aí você consegue, talvez, mensurar o quanto você está perdendo em área, em produção. E mesmo quando a gente fala na questão que você falou da perda da safra, da lavoura, pode chegar a 60%. Isso é muita coisa. Quando a gente fala 60% é muito. E uma curiosidade sim fica. Então, vamos imaginar o tempo que essa planta daninha, certo? Ela
o impacto dela sobre a cultura. Eu arranquei, acabou ali o problema ou continua esse problema por mais algum tempo? Se você conseguir, tipo, dentro do ciclo da sua cultura, né? Vamos pensar em milho, um ciclo mais curto, agora milho safrinha, tal. Se dentro dessa janela você conseguir não ter plantas daninhas, o seu problema com planta daninha, nesse momento, ele foi minimizado. Ótimo, você não está tendo a competição, porque ela não está na área. Agora, se você pensar que você controlou aquela planta daninha ali, mas existem sementes em solo, que as sementes já foram depositadas, provavelmente no próximo ciclo, na próxima safra, você vai ter de novo a presença da planta daninha na área, porque vai vir chuva, vai ter condição ideal de temperatura, vai ter adubação, correção aí do solo, novamente para a próxima cultura, e aí é favorável para ela. É o que ela gosta, então provavelmente ela vai estar ali de novo. Mas se nesse momento, na sua janela de plantio, você fez um controle eficiente ali do início, no período que a gente tem como período crítico de prevenção à interferência, que é aquele momento que tenho que entrar com controle, porque senão depois disso eu vou ter danos na minha produtividade. E isso foi eficiente. Tipo, olha, eu apliquei e não estou tendo, estou fazendo monitoramento após essa aplicação, estou acompanhando e não estou vendo mais as plantas daninhas vindo. Então tá, então o problema ali com planta daninha, né, nesse momento, ele foi minimizado. Então, com isso, eu já consigo, assim, se eu faço um controle eficiente agora durante a safrinha, isso também eu vou evitar que ocorra menos depósito de semente na terra e a consequência é que durante a safra de verão eu tenho um problema menor. Pode pensar dessa forma? Pode, se você fez esse controle antes da produção de sementes. Olha, eu fiz um controle antes dessas plantas daninhas já produzirem mais sementes. Então, eu reduzi o número de sementes para o solo. Quer dizer, pode ter um histórico já de sementes ali no solo, meu banco de solo, sim, provavelmente existe, até porque elas já estavam vindo. Mas se eu fiz um controle, fui fazendo esse manejo antes dessa produção, eu já reduzi de novo, entendeu? Uma carga. Pode vir de vizinhos, outras coisas assim, claro, vai ter essa influência. Às vezes o que você faz, o seu vizinho não faz. Não tem o mesmo manejo que o seu. Mas você está já minimizando dentro da sua área. Por isso a importância que você falou logo no comecinho, é a gente só pensar ali na área de plantio também, fazer esse controle em volta da área e pensar de maneira estratégica, porque isso tudo é estratégia para a gente ir diminuindo o resultado safra pós-safra, porque às vezes o produtor é um pouco imediatista, né? Ele prefere deixar o negócio crescer, vai lá, mata e não. Se a gente faz essa estratégia, a gente tem um resultado que tem, assim, o tempo que o produtor pensa a longo prazo, o tempo que ele começa a ver esse resultado mais efetivo, tem alguma pesquisa que mostra isso? Vocês já acompanharam de alguma forma? A gente acompanha, assim, o que eu tenho visto aqui, né, na nossa região, é que realmente, onde os produtores estão fazendo essa cobertura, essa palhada bem eficiente de solo, que ele está bem coberto, você já não vê tanto plantas daninhas. É uma barreira ali, entra a luminosidade, já não quebra a dormência daquelas sementes, então dificulta para que ela germine e venha até a parte aérea buscar luz e está aí se desenvolvendo. Então, essa questão também da gente ter uma boa camada de palhada protegendo o solo é bem eficiente. A gente consegue ver o resultado na safra disso. Mas ao longo do tempo, a tendência é diminuindo. Tendo esses cuidados também em volta, né? Porque aí pode vir sementes de outras áreas, de outras regiões. Mas a tendência é que diminua diante desse manejo. E pensar assim, o quanto que depois você também não vai economizar com o uso de herbicidas, né? Isso também. Essa é a parte que o produtor vê mais fácil, o quanto que ele não gastou com herbicidas. Sim. E assim, para você. Pode falar. Não, assim, o que você deixa assim de mensagem para o produtor? Olha, isso não pode deixar de fazer. Qual que seria a mensagem? Eu acho que tudo a gente tem que ter olhos, sabe, atentos. Tem que estar olhando, tem que estar monitorando, tem que estar acompanhando.
Hoje você tem, às vezes, problema com uma planta daninha ou com um inseto praga, e amanhã pode ser com outro, porque na agricultura tudo é meio cíclico. Então, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Mas a gente não pode desanimar. Tem que seguir, tem que ir trabalhando, porque as soluções elas existem, as estratégias existem, nem sempre são as mais caras também. É uma questão da gente ir buscando e trabalhando, porque a gente consegue, sabe? Fazendo um bom manejo, um bom controle dessas plantas daninhas. Existem ferramentas, a gente tem hoje moléculas no mercado também, se você quer trabalhar com herbicida, tem condições para isso. Então, também tem as moléculas aí que a gente pode estar utilizando. Às vezes você tem uma área que tem uma infestação muito alta, e aí você vai ter que entrar com um manejo mais químico, com herbicida, para depois talvez estar vindo com outras estratégias, ou até juntas, entende? Mas a gente tem hoje no meio, tem essas ferramentas para estar trabalhando. Então, a gente não pode desanimar, tem que fazer monitoramento, é essencial, tá acompanhando a área, tá vendo a evolução, vendo o que está acontecendo na região, como está sendo a questão de plantas daninhas, se a gente está tendo histórico, está começando a surgir espécies aí com resistência ou não, e o que você tem ali. Porque se você conhece, se você sabe o que está acontecendo, você começa então a saber o caminho a traçar para ter um controle. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão de saber o que acontece, qual é o histórico da área e da região. E você falou uma coisa que eu achei assim bastante interessante, que nem sempre tudo é muito caro, existem estratégias que estão ao alcance do produtor e o conhecer a sua região. Então, e o conhecer a sua região aí é que eu vejo a importância do técnico estar presente, o produtor ir atrás da informação, conversar com pessoas que estão pesquisando, que estão acompanhando mais de uma, duas propriedades, que a gente consegue trabalhar com a parte preventiva, né? Exatamente. Eu acho que você quando você tem que corrigir um problema. Se você já está tentando minimizar, né, os custos aí, as estratégias, às vezes é mais fácil, mais acessível lidar do que depois, quando você já tem um problema que já está grande, já se estabeleceu, e aí você tem que entrar com medidas muito drásticas, assim. Então, o gasto é maior. Mas você já vai conhecendo, já sabe o seu histórico, sabe, olha, esse aqui já foi problema, esse local aqui eu já tive problema com isso. Ah, eu tenho essa planta daninha aqui que já é resistente a herbicida, eu sei que nesse local tem isso. Então, você já começa a pensar em formas de manejo, estratégia, buscar que possam te auxiliar mais, né, no controle. E como você disse, é não desistir, né? Ter tudo bem acompanhado, monitorando, a importância de ter um histórico, anotação. Hoje o produtor não precisa mais trabalhar no escuro, né? A gente tem como tomar medida preventiva, a informação está disponível e pensar e agir positivamente. A Ranaela fala muito aqui para a gente, às vezes, que muita mudança vem da mudança do comportamento do produtor. É muito importante o produtor se comportar de outra forma para a gente poder alcançar outros resultados também, né? A mudança começa em nós mesmos, né? A gente tem que, às vezes, por nós, a gente vai mudando e as coisas... Eu acho que também precisa estar assim, munido de informação, de profissionais que são competentes, profissionais bem informados, pessoas que trazem, às vezes, algo para somar também, sabe, assim, para a lavoura, para o agricultor. Tudo isso contribui para esse crescimento. Hoje a gente produz mais na mesma área, né? Então, isso vem da tecnologia, da evolução aí da genética também, da parte dos fertilizantes, que melhorou, que tem crescido muito no mercado. Uma preocupação maior com o solo também. Por um bom tempo a gente talvez ficou muito preocupado com a parte aérea e não olhava tanto para o solo, e agora a gente está tendo mais essa atenção também para o solo, para a parte viva do solo, a parte ativa ali. Então, tudo isso eu creio que tem somado para a gente estar enfrentando aí os entraves que tem para a produção agrícola hoje. Verdade, o desafio é grande, mas as alternativas também são bastantes para que a gente possa superar e possa realmente alcançar uma boa produtividade, não é mesmo? Eu penso que sim. Maravilha, Isa. Olha, foi um prazer mesmo estar com você aqui. Foi um bate-papo assim, muito agradável, bastante conhecimento.
Espero que a gente possa conversar sobre outros assuntos. A gente também está à disposição. Agradeço de coração a sua participação aqui com a gente para levar esse conhecimento, essa troca de conhecimento mesmo, de informação. Obrigada. É importante. Imagina, eu que agradeço vocês aí pela oportunidade. Foi um prazer também conhecê-los, estar com vocês e qualquer coisa. A gente está aí para trocar informação. Você também faz consultoria particular? Se os produtores quiserem te encontrar, encontra a Isa onde? Isa fica em Chapadão do Sul. Meu e-mail é isa.marcela@hotmail.com. E aí, se precisar, quiserem tirar alguma dúvida, qualquer informação, a gente pode estar respondendo aí dentro do possível. Maravilha, Isa. Muito obrigada. Um abraço para você. Muito obrigada a todos que nos acompanharam. E segunda-feira a gente está aqui com a nossa live. Nós temos sempre uma live de segunda, uma live às quarta-feiras. E quem ainda não faz parte dos nossos grupos do WhatsApp, a gente tem o nosso link aí na nossa descrição, é só participar. Muito obrigada, Isa. Um bom descanso para você. Boa noite. Obrigada, Valéria. Bom descanso também. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.